Inúmeras mulheres brilhantes viveram anos na obscuridade devido à mentalidade da população em décadas passadas, tendo suas artes atribuídas a seus parceiros, ou tendo seus trabalhos diminuídos pelo simples fato de ter sido desenvolvido por uma mulher. Muitas delas só receberam reconhecimento merecido póstumamente, depois de décadas. Outras conseguiram conquistar seu espaço ainda em vida, após um longo trajeto para provarem que elas também mereciam reconhecimento. Eu sou o Mike e você está no canal Mike Curioso. Camille Claudel. Camille foi uma escultora francesa nascida em 1864. Ela era a irmã mais velha do poeta Paul Claudel. Infelizmente, acabou falecendo na obscuridade e só ganhou o mérito que merecia décadas após sua morte. Desde criança, ela era fascinada por esculturas. Na fase adulta, chegou a estudar artes na Academia Colarossi, uma das poucas escolas que permitiam mulheres. Alfred Boucher foi o mentor de Camille por 3 anos, até mudar-se para Florença. Mas, antes de ir, chegou a perguntar a Auguste Rodin se ele não poderia continuar lecionando suas alunas. Foi assim, no ano de 1884, que o conturbado relacionamento de Camille e Rodin teve início. Na época, ela tinha 19 anos. Auguste Rodin foi o responsável pela famosa escultura conhecida como O Pensador, que provavelmente vocês já devem ter visto em algum lugar aí pela internet. Rodin foi uma peça importante no desenvolvimento artístico de Camille. Ele ensinou para ela a importância da expressão nas esculturas, e também foi com ele que aprendeu a esculpir partes mais difíceis, como as mãos e os pés. Ela e Rodin continuaram se vendo até o ano de 1898. Durante esses 14 anos, eles nunca chegaram a morar juntos, pois Rodin era casado e não chegou a terminar seu relacionamento com sua esposa. Camille era uma mulher à frente do seu tempo. Na época era muito difícil para uma mulher conseguir seguir numa carreira que era praticamente dominada pelo sexo masculino. A mãe dela nunca aprovou o caminho escolhido pela filha, chegando a dizer que preferia que ela tivesse nascido um menino. Em 1905 ela acabou desenvolvendo um transtorno mental e chegou a destruir grande parte de suas obras e acusou Rodin de se apropriar de suas artes, o que foi comprovado na época que de fato ele havia feito. Em 1913 ela foi trancada em um manicômio, local onde passou o resto de sua vida até falecer 30 anos depois, no ano de 1943. E como eu já disse, somente décadas depois, suas obras receberam reconhecimento merecido. Maria Anna Mozart. Anna Mozart nasceu em 1751, na Áustria. Acredito que só pelo sobrenome já é possível imaginar quem tinha ligação com ela. Era o famoso músico prodígio Wolfgang Amadeus Mozart. Antes mesmo de Mozart começar a tocar, sua irmã, Anna, já tocava junto com seu pai, Leopold. Ela foi a fonte de inspiração do seu irmão mais novo, que observava maravilhado o talento da irmã, sendo considerada uma garota prodígio, assim como ele. Enquanto era jovem, seu pai Leopold levava ela e Mozart para se apresentar em cidades como Viena e Paris. De início, Anna ficava com um cachê mais alto do que seu irmão, e muitos olhares se voltavam a ela. Conforme foi ficando mais velha, os olhares que recebia nas apresentações passaram de encanto para indignação. Ela não era mais vista como uma garota prodígio, mas sim como uma mulher que deveria se casar e servir ao marido. A ideia de uma mulher ser uma musicista famosa era completamente desonrosa para a época. Ela poderia até continuar tocando com seu irmão, mas ela não iria ganhar nenhum cachê pela performance. Anna e Mozart tinham uma relação muito boa, possuíam até uma linguagem secreta inventada por eles, para se comunicarem sem que ninguém soubesse do que estavam falando. Mozart, que tinha uma personalidade um pouco mais rebelde, tentou convencer a irmã a seguir seus desejos, mas acabou sendo em vão. Em 1783, ela acabou se casando com um homem rico que nem era do desejo dela, mas sim de seu pai. Viveu uma vida longe dos holofotes que merecia, focando em cuidar de seus 3 filhos e a servir os desejos do marido. Somente no ano de 1801, após a morte de seu marido, ela começou a trabalhar como professora de música, até falecer em 1829. Existem algumas cartas em que o Mozart enviou para Anna elogiando suas composições, mas todas elas infelizmente acabaram se perdendo. Françoise Gilot. Françoise nasceu em 1921, na França. Ela é uma pintora que viveu um relacionamento bem complicado com o famoso pintor Pablo Picasso, com quem teve também 2 filhos. Desde muito nova, Gilot era apaixonada por arte. Segundo ela, teve seu primeiro encontro com a arte ainda com seus 5 anos de idade, quando um amigo de seus pais foi em uma festa de aniversário dela. Esse homem era um pintor,
Durante algum tempo, seus pais a levaram para ver o estúdio dele. A mãe dela sempre a incentivou, ensinando ela a fazer algumas pinturas utilizando a aquarela e o nanquim. Em 1943, quando ela tinha seus 21 anos de idade, conheceu Pablo Picasso, que já estava com seus 61 anos. Na época, Pablo Picasso já era casado e já tinha uma amante, tornando Gillot sua segunda amante. Muitos consideravam o famoso pintor como uma pessoa narcisista e arrogante. Eles se relacionaram por 11 anos, até Gillot terminar o relacionamento. Após o término, ele chegou a convencer inúmeras galerias de artes a não expor os trabalhos de Gillot, além dele jurar que nunca mais queria ver os 2 filhos que tinha tido com ela. Ela chegou a lançar um livro chamado Life with Picasso, que vendeu milhões de cópias. Quase todo o dinheiro foi usado para conseguir que seus filhos conseguissem ter parte na herança de Pablo Picasso, que havia os abandonado. Somente em 1969 ela foi conhecer o famoso virologista Jonas Salk, muito conhecido por ter descoberto a vacina para a poliomielite. Salk não sabia quase nada sobre arte e Gillot não podia conversar sobre ciência, mas eles tinham um interesse em comum, a arquitetura moderna. Isso foi um começo para os dois. Um ano depois, em 1970, eles se casaram. O casamento durou até a morte de Salk, que faleceu no ano de 1995. Apaixonada por sua arte, Gillot costumava trabalhar em 10 a 12 pinturas ao mesmo tempo. A sua paixão acabou despertando o lado criativo também do cientista, inspirando ele a começar a pintar e a escrever poesias. Gillot tem atualmente 99 anos e divide seu tempo entre Nova York e Paris, trabalhando em nome da instituição Salk, um legado do seu falecido marido, e também continua exibindo suas pinturas internacionalmente. Mas, devido ao boicote feito por Pablo Picasso, suas pinturas nunca conseguiram alcançar todo o seu potencial. Mary Curie. Mary Curie nasceu em 1867 na Polônia e foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Física. Algum tempo depois, teve uma nova conquista. Ganhou o Nobel de Química. Ela se tornou a primeira pessoa a receber o prêmio 2 vezes. No ano de 1891, ela deixou a Polônia e foi morar em Paris. Seu tempo era praticamente todo focado em seus estudos, chegando até a se esquecer de se alimentar algumas vezes. Ela estudava durante o dia e dava aulas particulares durante a noite, para poder se sustentar. Mas mesmo assim ela passava por muitos apertos. Por ela não ter dinheiro para comprar roupas adequadas para o frio, durante o inverno, ela chegava a colocar todas as suas roupas para conseguir se esquentar. Em 1893, ela se formou em Física e no ano de 1894, ela conseguiu seu segundo diploma, agora em Química. No mesmo ano, ela foi apresentada para o homem que futuramente se tornaria seu marido, o físico Pierre Curie. Em pouco tempo, ele já havia se apaixonado por Mary e no mesmo ano chegou a pedi-la em casamento, tendo seu pedido negado, pois ela queria voltar a morar em seu país de origem, a Polônia. Ela chegou a tentar trabalhar em uma universidade de elite localizada na Polônia, mas teve o seu pedido negado por ser uma mulher. Através de uma carta, Pierre então consegue convencê-la a voltar para Paris e realizar um doutorado. No ano de 1895, os dois se casam com uma cerimônia bem simples. Os dois eram grandes cientistas e formavam uma ótima dupla. Eles descobriram os elementos rádio e o polônio ao pesquisarem a radioatividade. O elemento polônio recebeu esse nome em homenagem à terra natal de Mary, a Polônia. Em 1903, ela recebeu o Prêmio Nobel de Física, junto com seu marido e o professor Henry, pelas descobertas a respeito da radiação. Inicialmente, eles queriam dar o prêmio apenas para os dois homens, mas após Pierre ficar sabendo, fez uma reclamação exigindo que o nome de Mary deveria estar incluso. Em 1906, Pierre acabou morrendo atropelado em uma rua de Paris. Completamente triste após sua perda, Mary então dedicou-se ainda mais àquilo que ela já amava: os estudos de física e química. No mesmo ano, a Universidade de Paris ofereceu o trabalho de seu falecido marido para Mary. Ela aceitou e se tornou a primeira mulher a ser professora na Universidade de Paris. Em 2011, foi homenageada pela segunda vez com o Prêmio Nobel de Química. Dessa vez foi por ela ter contribuído com o avanço da química, após descobrir os elementos rádio e polônio. Mary ainda contribuiu com seu trabalho durante a Primeira Guerra Mundial, criando unidades móveis de radiografia. Ela chegou a viajar para vários países para dar palestras e o Brasil foi um deles. Em 1934, Mary acabou falecendo em um sanatório francês por anemia plástica, que acreditam que ela contraiu devido à longa exposição à radiação. Aproximadamente um ano depois, sua filha Irene Joliot também ganharia o Prêmio Nobel de Química. Devido ao alto nível de radiação, todo o trabalho realizado por ela durante os anos de 1890 são altamente perigosos. Seus trabalhos são mantidos em caixas forradas com chumbo, e quando alguém precisa consultá-los, é necessário usar roupas de proteção.
Pessoal, todas as informações que coloquei aqui no vídeo não chegam nem perto de tudo que essas mulheres já criaram e conquistaram. Caso vocês queiram conhecê-las um pouco mais, indico darem uma pesquisada separadamente no nome de cada uma. E eu sei que tem outras inúmeras mulheres brilhantes que eu não acabei colocando aqui na lista, mas seria um pouco impossível colocar todas. Deixe aqui nos comentários se você já conhecia alguma delas. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Aproveite para me seguir também no meu Instagram, pois sempre posto nos stories avisando quando tem algum vídeo novo aqui no canal. Caso tenha gostado do vídeo, já deixa um joinha para me dar uma força e compartilha com algum amigo que também goste desses assuntos. Aqui embaixo vai estar aparecendo mais 2 vídeos para vocês assistirem, então é só clicar em qualquer um deles. Um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo. Valeu!